Então, boa tarde e em primeiro lugar gostava de agradecer o convite que me foi feito para falar um bocadinho sobre as alterações de pressão e o modo como se deve contextualizar esta área ou este assunto e de que modo é que isso pode de alguma maneira esclarecer algumas alterações que levam à anemia. O meu nome é Sofia, eu sou oftalmologista e tenho também a competência em medicina aeronáutica e trabalho no Departamento de Formação, Prevenção e Investigação do Centro de Medicina Aeronáutica da Força Aérea. Então é um gosto estar aqui convosco e espero conseguir transmitir algumas coisas, algumas das quais se calhar novidades para alguns de vocês. Quando pensamos em hipobarismo e nestas áreas um bocadinho menos tradicionais da medicina, temos que começar a pensar que estamos a falar de medicina em ambientes extremos. E isto altera um bocadinho o modo como pensamos, porque normalmente na medicina nós tentamos ver de que modo é que a função fisiológica está alterada num ambiente normal. E quando estamos a pensar em função fisiológica normal, portanto em indivíduos saudáveis, mas que estão numa atividade que se desenvolve num ambiente anormal. Portanto, o que é pedido aos médicos, aos enfermeiros, ao pessoal de saúde que dá apoio a estas pessoas que trabalham nestes ambientes extremos, é que entendam também como é que é o ambiente, como é que é o sítio onde estas pessoas trabalham. E daí que ao longo do tempo se tenham desenvolvido estudos e desenvolvido estas áreas e hoje em dia temos reconhecidas também pela Ordem dos Médicos, tanto a medicina aeronáutica como a medicina hiperbárica. Na parte daqui do hipobarismo e hiperbarismo, portanto, estas alterações de pressão que acontecem quando nos movimentamos desde o muito profundo até ao muito alto, convém conhecermos algumas coisas e da maneira como eu dividi esta minha apresentação, que acho que é mais fácil para seguirmos aqui um raciocínio, devemos então conhecer o ar e, portanto, ter algumas noções de quais são as leis dos gases, depois perceber quais são os efeitos da altitude, num crescendo desde a profundidade para a altitude, quais são as divisões fisiológicas, mais ou menos, da atmosfera ou das zonas onde ainda há vida humana e atividade humana, e por fim os efeitos associados ao barismo, que são a hipóxia e também as alterações dos disbarismos. Isto tem impacto e tem interesse porquê? Como eu estava a dizer, há estas duas áreas, a aeronáutica e a hiperbárica, sendo que na parte da aeronáutica o que é mais preocupante são as alterações relacionadas com o hipobarismo e que surge na grande altitude, portanto quando se fazem aquelas visitas ao Everest e a grandes montanhas, os paraquedistas, e no caso dos paraquedistas profissionais ou paraquedistas militares, são os paraquedistas operacionais de grande altitude, que são os que saltam já com oxigênio, porque saltam de uma altitude, de uma altura já fora da zona fisiológica. Também quem desenvolve a sua atividade em aeronaves de alta performance, que são aeronaves não pressurizadas, portanto eles sentem ou podem sentir todas as alterações relacionadas com o hipobarismo e também as atividades relacionadas com a exploração do espaço. E então todos os estudos relacionados com o impacto do hipobarismo na estação espacial ou então mais tarde na exploração de outros planetas é de bastante importância. Por outro lado, temos a parte hiperbárica, a parte da marinha, digamos assim, e da exploração submarina, que também, como sabem, tem tido um grande desenvolvimento nos últimos anos, com a exploração do solo marítimo, com as estruturas subaquáticas, a construção de plataformas petrolíferas, com a manutenção dessas plataformas e também um mergulho, tanto um mergulho profissional como um mergulho por lazer. E tanto numa área como na outra, os problemas relacionados com as alterações de pressão e com a doença de descompressão existem e é necessário haver pessoas que saibam identificar e depois que saibam tratar essas alterações. Portanto, são áreas que realmente têm grande desenvolvimento e que é necessário termos esta noção do ambiente onde se desenvolvem estas atividades.
Ora, para conhecermos o ar, temos aqui este esquema, esta imagem que nos mostra a composição da atmosfera terrestre, em que temos quase 80% que é ocupado pelo azoto, à volta de 20, 21% com o oxigênio e depois outros gases. E para conhecermos, portanto, a atmosfera é este invólucro gasoso que envolve a Terra, que nos protege das radiações cósmicas e que tem então o oxigênio que é essencial à vida. O azoto atua como um gás inerte, mas que está também, digamos, dissolvido nos nossos tecidos, embora não seja necessário para nenhuma das trocas ou nenhuma das alterações enzimáticas ou das atividades enzimáticas que ocorrem no nosso corpo. Com as alterações de pressão, os gases, como sabem, têm esta capacidade de expandir e de diminuir em termos de volume. E uma das leis mais importantes é a lei de Boyle, que nos explica estas alterações de volume também nas cavidades ocas do corpo humano. A lei de Henry vai-nos explicar o porquê das doenças, porque trata da solubilidade dos gases num líquido, e a lei de Dalton explica-nos também a hipóxia. Em relação às leis dos gases, e para explicar um bocadinho melhor, o que vos trouxe aqui é que a lei de Boyle explica e enumera, ou diz, que o volume de um gás é inversamente proporcional à sua pressão, o que significa que quando a pessoa sobe em altitude, diminui a pressão, portanto o volume do gás aumenta. E isso é sentido muitas vezes quando, pelos pilotos ou pelo pessoal navegante, como com dor ou com um desconforto a nível dos seios perinasais ou a nível intestinal, que são áreas do nosso corpo que têm gás e, portanto, esse aumento do volume irá fazer com que haja desconforto ou mesmo uma dor bastante perceptível. A lei de Henry diz-nos que a solubilidade do gás no líquido é diretamente proporcional à pressão exercida no gás e no líquido. Assim, a quantidade de gases inertes dissolvidos no sangue e nos tecidos aumenta numa pressão mais alta. Quando a pressão desce, formam-se então bolhas de ar. Isto quer dizer que os gases ficam mais solúveis com o aumento da pressão e então quando essa pressão depois desce, quando há uma subida rápida, quando alguém faz mergulho, ou no caso de se fazer o treino numa câmara hipobárica, em que em pouco tempo também subimos em altitude, formam-se então bolhas de ar, porque esse azoto consegue que estava dissolvido, deixa de estar dissolvido e passa a um estado gasoso. A lei de Dalton diz-nos que a pressão total de uma mistura gasosa é igual à soma das pressões parciais de cada gás. Portanto, embora a composição se mantenha estável, à volta de 70 e tal por cento, quase 80% de azoto e de 20 e tal de oxigênio, com a altitude, a pressão parcial do oxigênio diminui no ar ambiente e, portanto, irá diminuir também no ar alveolar, o que origina e o que explica a hipóxia com altitude. Aqui também só para percebermos um bocadinho de como são as divisões tanto da profundidade como a altitude, trouxe aqui estas duas imagens. Há várias divisões, esta que mostra aqui que é uma zona profunda, que corresponde a 80% da água dos oceanos, depois uma zona que é a picnoclina, em que a temperatura é mais ou menos estável, que corresponde a 18%, e uma zona superficial, com mais marés, com mais à superfície, e que corresponde só a 2%, mas que se estende desde a superfície da água do mar até aos 100 metros. Dizer também que por cada 10 metros, quando descemos em profundidade, a pressão aumenta em uma atmosfera, portanto, logo nesta zona superficial há grandes alterações em relação aos gases e, portanto, em relação também ao barismo. Quando subimos em altitude, também temos aqui estas divisões, a mais perto da superfície terrestre é a troposfera, onde há os fenómenos portanto, meteorológicos, a turbulência, as nuvens, estão nesta fase, nesta zona aqui. Depois a estratosfera, a camada de ozono, e a mesosfera e a ionosfera, e depois a zona equivalente ao espaço. Logo nesta primeira fase, nesta primeira camada da troposfera, com altitude também se vão notando a expansão dos gases, as alterações de hipóxia, etc.
Os efeitos maiores do barismo, das alterações de pressão, tanto na profundidade como na altitude, são estes que aqui vos trago. Portanto, em relação à profundidade, o aumento da pressão atmosférica que origina uma compressão dos gases nas cavidades ocas e depois o problema da pressão na subida. No fundo, há um hipobarismo quando sobem, o que leva às doenças de descompressão. E também as alterações do decréscimo de temperatura, que podem levar também a uma hipotermia associada à profundidade. Em relação à altitude, as alterações da umidade, o decréscimo da umidade, o decréscimo da pressão atmosférica ou barométrica que leva à dilatação dos gases, o decréscimo da pressão parcial de oxigênio e também a temperatura instável. Em relação às divisões fisiológicas da atmosfera, trago só estas relacionadas mais com o hipobarismo, portanto com a altitude, do que propriamente com o hiperbarismo, uma vez que nós não temos ninguém a viver em zonas subaquáticas. Portanto, não tem muito interesse, é completamente impossível viver e desenvolver vida humana submarina. Ao passo que temos algumas zonas do nosso planeta com uma altitude grande e que moram lá e vivem lá populações desde há séculos e que estão adaptados. Portanto, só vos trago aqui as divisões fisiológicas da atmosfera, mas da atmosfera terrestre não subaquática. Podemos então dividir numa zona fisiológica, numa zona de deficiência fisiológica e depois na zona equivalente ao espaço. A zona fisiológica é que vai desde o nível do mar até aos 10.000 pés, e em que a pressão atmosférica decresce dos 760 mm de mercúrio para 523, e o corpo humano está adaptado aqui nesta zona. A saturação de oxigênio no sangue nunca desce abaixo dos 90%, pode-se sentir realmente que há uma expansão dos gases, principalmente a nível do ouvido médio e dos seios perinasais. No entanto, o que se pode notar é que a visão noturna se deteriora, uma vez que a retina é das zonas dos tecidos do corpo humano que precisa de um turnover de oxigênio mais alto. E, como tal, pequenas baixas de saturação de oxigênio podem fazer com que a pessoa note uma alteração do campo visual. E por isso, principalmente à noite, nota-se que há ali uma diminuição desse campo. Na zona fisiológica deficiente, estamos a falar desta zona que vai dos 10.000 aos 50.000 pés e que a pressão atmosférica há de cair até aos 87 mm de mercúrio. Normalmente é necessário o uso de equipamentos de oxigênio, uma vez que a hipóxia é a maior ameaça nesta zona e também, além dos seios perinasais, do ouvido médio, também o trato gastrointestinal é o mais afetado pelas alterações de volume dos gases. No entanto, há certas populações que estão muito adaptadas a esta zona fisiológica deficiente, como é o caso da população que vive no Tibete. Há um artigo aqui que foi publicado em 2019, portanto ano passado, em que se mostra que estas pessoas têm um gene que regula a produção de hemoglobina, que é um gene que é característico deles e que é reminiscente de um gene de uma população que era contemporânea dos neandertais. Portanto, foi passando de geração em geração, e o que é interessante é que estas pessoas estão de tal modo adaptadas àquela zona deficiente em oxigênio que eles não têm a hemoglobina aumentada nem têm o hematócrito aumentado. Têm quantidades normais de hemoglobina, o que a torna com muito maior afinidade para o oxigênio. Portanto, havendo uma diminuição do oxigênio que está, da pressão parcial do oxigênio que está naquele ar, eles conseguem mesmo assim aproveitar ao máximo o que está disponível e, portanto, conseguem viver a estas altitudes muito altas porque têm esta alteração genética. Na zona equivalente ao espaço, acima dos 50.000 pés, já não é só a parte da hipóxia, é também, portanto, praticamente não há oxigênio. Portanto, o que é necessário e obrigatório é o uso de fatos pressurizados e estanques para se poder sobreviver nesse ambiente tão extremo como é o espaço. Quanto aos efeitos associados ao barismo,
temos dois, portanto a hipóxia e depois os disbarismos, e embora por um lado seja mau que exista este efeito, por outro lado pode ser aproveitado para algumas atividades humanas. Ora, quando há uma adaptação quando é uma adaptação rápida ou quando somos colocados num ambiente de grande altitude ou um ambiente pobre em oxigênio, o modo como o nosso corpo reage é com o aumento da frequência cardíaca e com a polipneia, no sentido de tentar captar o máximo de oxigênio que consegue. Quando já há uma crónica, mais prolongada, a esta hipóxia, o que vai haver é um aumento da eritropoetina e, consequentemente, depois um aumento do hematócrito. Para quê? Para que haja maior capacidade de transporte de oxigênio. Ora, enquanto que há populações que vivem numa grande altitude e que já estão adaptados porque têm alterações genéticas, temos uma outra atividade humana, que são os desportistas de alta competição, que podem aproveitar esta resposta do corpo humano à hipóxia para aumentarem a capacidade de captação de oxigênio. Portanto, o treino em altitude ou o treino em hipóxia pode fazer com que, de uma maneira, digamos, mais ou menos natural, sem recorrer a fármacos, obriguem o corpo a aumentar a eritropoetina. Por exemplo, ali no Centro de Alto Rendimento do Jamor, eles têm mesmo uma sala de grande altitude, em que o ambiente dessa sala é mantido como se estivessem numa altitude superior à da Serra da Estrela, e isso induz ali uma hipóxia para quem está lá naquela sala, e as pessoas os desportistas, os atletas, podem ficar lá a dormir até quase uma semana, fazem lá o seu desporto, fazem lá a sua vida diária nesse ambiente, de modo a conseguirem depois que haja um aumento da eritropoetina e, portanto, quando forem fazer as suas provas de atletismo ou as suas provas da especialidade que for, num ambiente que seja ao nível do mar, já têm uma maior capacidade de captação de oxigênio porque tiveram a treinar a uma altitude superior. Na Força Aérea temos também uma câmara hipobárica e temos também um simulador de hipóxia normobárica, no fundo para que as pessoas, mas aí com dois objetivos. Por um lado, para que as pessoas detetem em si próprios o que é estar a respirar um ar com pouco oxigênio, portanto, quais são os sintomas e os sinais que vão ter de hipóxia, para que se os tiverem em voo saibam que aquilo não é normal e, portanto, consigam iniciar manobras e iniciar procedimentos de segurança para começarem de novo a respirar um ar com um oxigênio suficiente, isso por um lado, e por outro lado também está descrito que se pode usar portanto, o simulador de hipóxia normobárica para aumentar a resistência à hipóxia, no fundo, para fazer o mesmo que estes desportistas fazem para aumentar esta resistência e para aumentarem a sua capacidade natural de captar mais oxigênio. O outro efeito das alterações de pressão são os disbarismos, que resultam dos efeitos no hipóxicos do diferencial de pressão, portanto, entre a pressão barométrica do ambiente e a pressão dos gases no corpo. A expansão dos gases, que já fui falando, e também as doenças de descompressão, as que nos interessam mais a nós, uma vez que algumas delas podem levar à morte. A expansão dos gases são estes efeitos mecânicos da variação de pressão. Eu fui falando aqui das alterações sentidas a nível dos seios perinasais, do ouvido médio e do trato gastrointestinal, mas também no caso de uma pessoa que tenha uma cárie, que esteja a ser tratado, um dente que esteja a ser tratado, mas que não foi bem tratado, basta ter ficado lá uma bolsa de ar dentro do dente, que com a expansão do gás pode levar à fratura do dente e grande parte dessa expansão da bolha de ar que ficou lá dentro. Quanto às doenças de descompressão, portanto, o azoto está normalmente dissolvido nos tecidos, mas já aumenta a solubilidade deste com o aumento da pressão. E então formam-se as bolhas quando a pressão circundante diminui, quer dizer, na subida, no caso dos mergulhadores, se eles fizerem uma subida muito rápida, isso pode acontecer, e no caso do pessoal navegante também, quando começam a subir muito, a pressão circundante diminui e podem-se formar bolhas. Os tecidos que têm uma maior composição lipídica são aqueles que têm mais azoto,
portanto, são aqueles onde se podem formar mais bolhas. E esses tecidos incluem o sistema nervoso central. Daí que seja, em alguns casos, muito perigoso e por vezes fatal, uma vez que é um sistema que pode estar envolvido aqui nestas doenças de descompressão. A maior parte dos sintomas começam logo nas primeiras horas, sendo que 90% dos casos são nas primeiras 6 horas. Daí que também quando se faz mergulho, embora depois podem chegar às 24 ou às 24 horas, a seguir a pessoa estar exposta ao hipobarismo. Mas uma vez que até às 24 horas se podem desenvolver sintomas, daí que uma das regras para quem faz mergulho é esperar pelo menos 24 horas para depois voar, não é? Quando se fazem aquelas viagens àquelas ilhas paradisíacas para mergulhar, depois não convém marcar os voos logo no dia a seguir ou no próprio dia, porque pode descompensar ainda mais algum início de alguma doença de descompressão que a pessoa esteja a desenvolver. Em termos de tipos de doenças de descompressão, temos dois. Tipo 1, que compromete articulações, pele e vasos linfáticos, que é mais leve e costuma não ser fatal. E muitas vezes o que as pessoas se queixam é de dor nas articulações, principalmente nos ombros, nos joelhos, prurido, por vezes petéquias, e muitas vezes só com o oxigênio, respirar o oxigênio a 100% é o suficiente depois para tratar este tipo de doença de descompressão. A tipo 2 é mais grave, algumas vezes pode ser fatal, porque compromete vários órgãos. A pessoa começa com sintomas neurológicos, se houver um envolvimento do sistema nervoso central. Pode haver também uma embolia gasosa pulmonar, pode haver convulsão, coma, e nestes casos a pessoa tem que ser, portanto, encaminhada para um serviço de medicina hiperbárica para que se possa fazer o tratamento numa câmara hiperbárica, no fundo, para se conseguir dar oxigênio em 100% com uma pressão tal que consiga anular o efeito do azoto que está tão solúvel e que formou bolhas. Uma manifestação tardia das alterações de descompressão é a osteonecrose disbárica, em que há alterações de alguns ossos, e isto vê-se mais em pessoas que fazem muitas vezes mergulho, ou que têm essa atividade bastante frequente. No caso das doenças de descompressão, o tratamento será feito com oxigênio a 100%, para aumentar a eliminação do nitrogênio, que é libertado pela maior pressão do gradiente entre os pulmões e a circulação, e assim conseguimos acelerar a reabsorção das bolhas embólicas. E em casos mais graves, é necessário então a terapia da recompressão em câmara hiperbárica, quer dizer, o oxigênio é respirado a 100%, mas à pressão de uma atmosfera ou 2 atmosferas, o que for necessário, para que seja mais rapidamente acelerada a reabsorção dessas bolhas. Se a pessoa está numa ilha, se está numa zona muito longe de centros que tenham medicina hiperbárica e for necessária a evacuação por via aérea, o avião tem que ter a capacidade interna de uma atmosfera, portanto tem que ser em aeronaves pressurizadas. E se a aeronave não for pressurizada, tem que se manter em baixa altitude, porque senão se subíssemos ainda mais hipobarismo ia sentir e as bolhas que a pessoa já tinha iriam expandir, iam aumentar de volume, portanto ainda era pior o resultado. O normal da pressão de cabine nos aviões comerciais é à volta dos 8.000 pés, numa atitude normal de cruzeiro, o que pode exacerbar os sintomas. Portanto, nestes casos deste tipo de evacuações por doenças de descompressão, normalmente tem que ser um avião fretado para este fim. E chegando ao barismo, como nos adaptamos, e o que podemos concluir é que não nos adaptamos às alterações de pressão. Sabemos que existem, sabemos como é que as podemos tratar no caso de haver doenças de descompressão, mas a única adaptação que o nosso corpo consegue ter é a um dos efeitos do barismo, que é a hipóxia. Em relação aos outros efeitos, não fomos construídos para isso, fomos construídos para viver aqui muito perto do mar e dos rios, e portanto todas as outras altitudes ou todas as outras profundidades requerem que haja fatos de proteção e que haja uma adaptação não de nós próprios, mas sim do ambiente em que estamos a desenvolver a nossa atividade.
Espero que tenha sido interessante e mais uma vez agradeço o convite que me foi feito. Uma boa tarde.